Oi, gente, tudo bem? Pessoal, tudo certo? Tem uma luz aqui cortando aqui. Acho que é do celular, vai assim mesmo. Tá bem na minha cara, assim. Iluminado por Deus. E aí? Hoje a gente vai fazer um vinho pra mostrar um pouquinho. Um vinho! Ai, que legal, gostei, continua. Vai fazer um vídeo pra mostrar os vinhos que a gente comprou na Conde Toro, que nós fomos visitar. E é bem legal. Fala aí um pouquinho do que você achou da Conde Toro. Eu gostei, tinha um lugar bem legal, um passeio de um dia. A gente ficou 1 hora lá aproximadamente. Tem o espaço onde as uvas são cultivadas, tem a casa do seu Conde Toro, tem um jardim, enfim. Tem bastante história no local, né? Depois tem uma parte subterrânea, onde os barris, né, que armazenam os vinhos, ficam lá estocados. No passado, aquele local assim, subterrâneo, ele é mais frio, então conseguia manter os vinhos numa temperatura adequada. Hoje em dia já tem, ar-condicionado, enfim. É um lugar muito legal, vale a pena, valor acessível, é fácil chegar lá, enfim. E valeu a pena, né? E o mais legal de tudo também, além do passeio, é a degustação de vinhos, né? Tem vários pacotes. No nosso pacote, a gente tinha direito a 3 degustações, além do tour. E a gente experimentou alguns vinhos e acabamos comprando alguns rótulos lá também. Sim, sim. Aí o legal lá também que eles contam a lenda de um dos vinhos mais conhecidos da Conde Toro, que é Calheiro del Diablo. E aí eles mostram nessa parte subterrânea que o Marcos falou, como que ficavam os vinhos, que tinha que molhar a terra, e depois eles fecham tudo, deixam a gente lá dentro, e tem uma animação gráfica lá com luzes para contar a história também de por que é esse nome, e é um dos vinhos mais conhecidos da Conde Toro, então também é bem interessante a história. Isso aí. O tour que a gente faz, ele tem, ao final do tour, a gente é presenteado, entre aspas, a gente paga por isso, né? Mas enfim, a gente ganha as taças que a gente degustou os vinhos. Então, vem nessa caixinha aqui. Vou abrir para mostrar para vocês. Olha só, essa aqui é a taça, ela vem com o emblema da Conde Toro. Isso vai dar para ver no vídeo, né? Tem um emblemazinho aqui. Tem as iniciais e tá escrito também. Então, tanto a dela quanto a minha são iguais. E é legal, né? Que a gente tem esse souvenir aqui do Chile para poder levar para casa e mostrar. Vou colocar eles aqui de lado. A outra caixa é a mesma coisa, né? E aí, pros vinhos que a gente comprou, eles vieram nessa caixa maior aqui, né? Para poder caber mais. Então, a gente também tem essa caixa aqui que a gente vai levar para o Brasil. E agora, bora falar das bebidas e também, enfim, como que a gente vai tomar elas aí nesse vídeo. Aqui tem um vinho branco, que Sauvignon Blanc, é de 2021, mas é uma reserva especial. A gente bebeu esse lá também na degustação, a gente gostou bastante. Fora esse também, a gente tinha comprado um rosé, mas a gente já bebeu o rosé. Então tem esse Sauvignon Blanc. Tem esse que é um Cabernet Sauvignon. É assim que fala? Sauvignon. Sauvignon? Sim, Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon. Eu não bebi ainda, viu, gente? Que também é de uma reserva especial. Esse é mais forte, tanto que na degustação a gente vai indo a gente começa com vinho branco, depois vai para não lembro qual que era médio assim, e esse é bem mais forte. Aí tem tanino, tem toda uma parte que a gente aprendeu lá para tomar, e aí a sequência também, porque senão, se você tomar esse primeiro, você tira todo o sabor para você experimentar os outros. Então a gente também vai tentar fazer um pouco dessa sequência. E esse aqui, na verdade, não é um vinho. Ele é E também não é Conde Toro. Não é Conde Toro. Ele é um cooler, na verdade. Eu gosto bastante de cooler. Ele é um pop wine de pina, de abacaxi. E é refrescante. E aí eu vi e falei, eu gosto de cooler. Vamos experimentar alguma coisa diferente aqui também. Então eu também comprei. Legal. E aí, enfim, eu já
conheci assim o básico do básico do básico de vinho. E lá nessa degustação foi nos falado, né, um pouco mais, né, que nem a Bia falou. Então, numa degustação existe uma certa ordem para tomar os vinhos, né? Então, eles são colocados nessa ordem e aí essa ordem tem que ser respeitada. Em vários casos existe também a água. Então, entre um vinho e outro, quando eles são bastante marcantes, um copinho d'água, né, um golinho, para tirar, né, o sabor e poder para o próximo vinho sem levar aquilo que estava na boca para a próxima degustação, né? Então a gente tomou, como a Bia falou, 3 vinhos, né? Do mais com teor alcoólico menor para o teor alcoólico maior. Então eram uvas diferentes, teores alcoólicos diferentes, taninos diferentes. Tanino é aquilo que repuxa a boca, né? Então o que a gente reforçou e também aprendeu nessa degustação foi que existem várias coisas para poder se apreciar um vinho, né? E a gente vai fazendo aqui no ao vivo e vai falando para vocês. Então, alguns vinhos eles têm rolha, outros vinhos eles têm rosca, né? Então a gente tem aqui o cooler e tem também esse vinho branco que eles têm rolha, tem, enfim, rosca, né? Você abre aqui na tampa, esse aqui tem uma tampa de rolha, então a gente vai abrir de uma forma diferente, né? Então acho que a gente pode começar pelo cooler, talvez. Sim, bora lá. Faça as honras. Consegue. A gente também trouxe aqui um chocolate, porque existe a harmonização. Esse aqui é um chocolate bem conhecido aqui no Chile, as pessoas recomendam ele, né? Esse Golden Nuss. As coisas aqui não são tão amargas. Não consegui. Desculpa, não é que não são tão amargas, não são tão doces. E as coisas aqui não são tão doces no Chile, né? Então esse chocolate não é muito doce. É gostoso, ele tem esse nuss de nuts, né? De sementes e nozes, castanhas, enfim. Então ele é bem bom. Falando um pouco de harmonização de vinho, tem vinho que harmoniza com peixe, que geralmente são os vinhos brancos, né? De acordo com o que nos foi falado. Tem vinhos que armazenam é ótimo, que harmonizam com massa, que são vinhos secos, né? Vinhos tinto, como a gente fala no Brasil. Só que com um teor alcoólico moderado. Eles vão bem com massa, carne também. E os vinhos que têm um teor alcoólico mais alto, mais tanino, né? Essa coisa que fica pegando na língua ali, eles harmonizam muito melhor com coisas mais gordurosas. Então, carnes gordurosas, coisas que vão mais nessa linha, né? Então, vamos degustar o primeiro vinho. Acho que podemos chamar de vinho também, né? Porque ele é um... um pop wine, tá escrito ele é feito de uva. Saúde. Brinda com a água aí, não pode brindar sozinho. Em espanhol, salud. Lembra bastante Keep Cooler, que eu compro bastante no Brasil, que eu gosto. E aí, o que você acha? Ele lembra um vinho branco, assim, mas tem gás, né? Parece uma cidra. Isso. Cidra cereza é cidra. Gostoso, de vinho branco, dá pra sentir bem o sabor da uva, gostei. Bem gostoso. Faz o que a gente faz com vinho pra poder... o processo lá de tomar o vinho. Tá. Vou beber mais um pouco pra não derrubar. Tá bom. Lá foi ensinado pra gente que a gente coloca primeiro na taça, a gente olha em 45 graus contra a luz para ver a cor, para ver a textura do vinho, e depois a gente mexe assim, que é para sair as notas, e aí você vai sentindo os cheiros. E aí, conforme é o tipo de vinho, eles iam explicando o que você tinha que sentir até do que tinha dentro do vinho, ou por conta de como que ele foi armazenado, né? O que dava para perceber de sabor. Então, tinha uns que ia para canela, para chocolate, para baunilha. E aí, quando a gente faz isso, a gente solta essas notas para a gente sentir melhor e também o ar que tem, né, dentro da garrafa. E aí, isso faz a gente ter um sabor melhor. Acho que é mais ou menos isso. Então, faz esse processo. Primeiro você olha a cor, percebe o vinho, depois você mexe para perceber isso. E aí, quando você mexe, a gente vai perceber quanto que ele desce aqui, que aí chama de lágrimas. E aí, quanto mais grossa essa lágrima, né, que vai escorrendo depois que a gente mexeu, é que o teor alcoólico é maior. Então, quando... É que nem esse aqui, que quase não ficou nada, então o teor alcoólico dele é menor.
E aí, quando a gente mexe e fica aquelas lágrimas, as marcas, assim, descendo, é porque o teor alcoólico é maior. Isso aí. Isso aí. Bom, vou tirar aqui de cena um pouco, então. Tem um chocolate aí, se quiser. Um chocolatinho pra Tomar uma água para saborizar. Bom, vamos agora de vinho branco, né? Esse aqui, então, é um Sauvignon Blanc da reserva Casidiero del Diablo, que nem a Bia falou, que é um dos vinhos mais famosos. Acho que vale a pena falar também que a Conte Toro é a maior vinícola da América Latina, exporta para 130 países. Isso não é um merchan, mas se esse vídeo chegar até a Conte Toro, eles quiserem patrocinar a gente aceita. Bom, vamos pro segundo vinho aqui, então. Casidiero del Diablo, gracias. Com gosto. Listo. Então o ideal é não colocar muito vinho na taça. Então, repetindo aquilo que a Bia falou, a gente tem algumas coisas para serem feitas aqui, né? Então, primeiro a gente leva ele aqui, olha contra a luz, a gente consegue ver o corpo do vinho. Depois a gente mexe ele, né? Gira, 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 gira. Aí ele vai soltar as notas, a gente respira, né? E aí a gente consegue sentir o que ela falou, né? Então, você pode sentir até notas de algumas coisas que puderam de alguma maneira estar na composição dele, né? Os vinhos normalmente são conservados em barris e normalmente eles são usados aí daí reusa o barril mais uma vez, 2, 3 vezes. E depois de reutilizar algumas vezes, ele é vendido para outras indústrias. Então, o mesmo vinho, o mesmo barril que armazena um vinho, ele pode no futuro armazenar uma cerveja ou armazenar um whisky também, e ser reutilizado várias e várias vezes, né? Então, vamos degustar. Enquanto o Marcos degusta, isso do barril também, que a gente aprendeu lá, é que ele vai sendo utilizado a primeira vez para uma reserva mais especial, né, que vai ter um sabor mais puro, vamos dizer assim. A segunda vez já é uma segunda linha, a terceira, a quarta, o quinto já é uma linha mais simples, né, porque ele já foi utilizado 4 vezes e já passou por todo esse processo, mas também ele pode soltar essas notas diferentes porque ele foi utilizado com outros vinhos. Então, geralmente o vinho de uma reserva especial, coisa desse tipo, ele é utilizado a primeira vez no barril. Tem alguns aspectos que podem ser avaliados na hora que a gente está degustando o vinho. Um deles é o terroir. Aliás, você tem o tipo da uva, né? E o terroir é o tipo do solo. Então, a terra que você planta aí, a atmosfera, né? O clima que tem naquela região, eles vão também contribuir para o sabor do vinho, né? Então, você sente aquele gostinho de terra, né? Aquele cheirinho que parece que acabou de chover. Esse é o terroir. E o tanino, como a gente falou, quando o vinho ele pega na língua, né? Você sente que você engole e ele fica na boca. E aí, por exemplo, o primeiro que a gente tomou, pra mim, assim, zero tanino, não pegou nada. Esse já deu pra pegar. Já sinto um pouco o tanino, ele dá aquela amarrada na boca, né? Então, quanto mais esse tanino amarra na boca, mais o vinho ele é marcante, né? E, consequentemente, o teor alcoólico ele é um pouco maior também, né? E aí foi legal aprender isso do tanino, eu não sabia, ele foi explicando que isso é uma proteção que a própria uva faz para conservar. E aí eu lembrei de uma uva que a gente já comprou, que é bem redondinha, pequenininha, assim, bem, bem roxinha mesmo. E quando a gente coloca ela na geladeira, ela fica esbranquiçada. O tanino é esse esbranquiçado que fica na uva. Então foi uma coisa que aprendi lá também, que não tinha nada de conhecimento sobre vinhos também. Então foi legal esse tour para isso também. A gente conheceu a história do lugar, como que se formou a Conte Toro, mas também conhecer essas pequenas particularidades assim. E a gente até falou que aqui a gente passou a apreciar mais vinho, porque a gente não gostava. E a gente também, por exemplo, eu mesmo no Brasil tomava vinho só suave, vinho tinto de mesa, né? E aqui a gente tá tomando esses vinhos que no Brasil a gente conhece como seco e que está tendo um sabor diferente. A gente está aprendendo a apreciar esse tipo de vinho também. Então é bem legal também. Eu já tinha um pouco de conhecimento, né? Já entendia algumas coisas, bem pouco. Né? Tipos de uva, por exemplo, eu conhecia já Cabernet Sauvignon, conhecia Bordeaux, já havia tomado vinho, né? E vale também ressaltar que o vinho ele fica conhecido também pela região. Então, por exemplo, tem uma região na França que chama Bordeaux, e é uma região, enfim, que tem um certo aspecto climático, uma certa temperatura, e existe um tipo de uva que se dá bem naquela região. Então, o vinho acaba levando o nome da região Bordeaux. Então, eu conhecia Bordeaux, já conhecia a uva Cabernet, do vinho Cabernet Sauvignon, conhecia a uva, e aí já é uva e tipo, né?
que é o Lambrusco, que é um vinho que ele é mais gasificado ali, parece meio que uma champanhe, mas é um vinho ainda. E tem, como eu já falou, essas características, né? Que geralmente o vinho, assim, digamos, o vinho que as pessoas que tomam vinho e apreciam vinho gostam, geralmente é o vinho seco, né? E não o vinho tinto. Que, traduzindo aqui, seria o vinho... A gente é mais acostumado a tomar vinho adocicado, mas o vinho mais apreciado, por quem entende, é o vinho seco, né? Ele não é doce. Então aqui a gente vai para mais um, né? A Bia vai degustar aí, a gente vai revezando. Vou fazer aquilo lá, então. Está no Cabernet Sauvignon também, reserva Casilheiro del Diablo. A gente olha, a cor é bem escuro esse, e aí também, quanto mais escuro que ele é, tem o tanino mais forte também, é o tipo da uva. Aí a gente mexe. O teor alcoólico é maior também. No tour, eu não aguentei tomar minha taça desse tipo aqui. Quem tomou o restante da minha taça foi o Marcos. Porque esse ele é bem forte mesmo, ele pega bem na boca. E aí eles falam primeiro você coloca embaixo da língua, depois você coloca no fundo da boca, depois você engole. Aí você sente isso na boca inteira. Então você sente todo esse sabor, todo esse tanino, você sente as notas na boca inteira. Então é bem interessante a experiência também. Quando as notas abrem, né? Esse aqui tem um cheiro bem adocicado, mas aí se engana quem acha que ele vai ser um vinho tinto, né? Vai ser um vinho doce, ele vai ser um vinho seco. É igual o Marcos estava falando também, coisas que a gente vai lembrando, né? Que a gente acaba aprendendo lá. Que aí o nosso vinho que a gente está acostumado são uvas americanas, por exemplo. A maioria das uvas também vieram da Europa, de alguns lugares. E aqui no Chile, terroir, que é a terra, ela também tem uma diferença, por isso que o vinho chileno também ficou muito conhecido, porque as vinícolas estão nos lugares onde tinham vulcões, então as cinzas caíram na terra, e nessa terra que tem as vinícolas, então tem essa diferença do vinho daqui do Chile, por isso, porque tem essa mistura da terra com as cinzas dos vulcões também. Exatamente, a terra ela tem propriedades específicas, né? Dando um outro exemplo de solo, né? A mesma batata que se planta aqui, por exemplo, se planta na Europa ou na África, a mesma espécie, o mesmo tipo de batata, ela vai nascer e crescer diferente, por causa do solo. A água, por exemplo, a água que vai passar pelo solo até chegar na distribuidora, ela também vai trazer um sabor referente àquele solo. Então, por exemplo, no Brasil, a água tem um gosto, na Europa, a água tem outro gosto. Aqui no Chile, a água tem outro gosto, né? Um gosto mais, eles chamam de água dura. Tem um gosto de metais pesados, né? Porque aqui tem, enfim, bastante minerais, ela passa lá, desce lá dos Andes, vem passando no meio das rochas, das pedras lá, até chegar aqui, ser processada, ser tratada para vir para a torneira. Então, eles chamam de água dura, né? Então ela vem com gosto de mineral. Então é isso que a Bia falou, né? Então isso, o solo influencia o vinho também de cada região. As uvas do vinho chileno são videiras, né, que foram trazidas da Europa para cá. Então, quando os colonizadores vieram para cá, eles trouxeram, né, começaram a cultivar vinho aqui também, porque eles viram que aqui era frio, e na Europa também era frio, então as uvas se dão bem no frio, né, as uvas para fazer vinho. Então, as videiras chilenas são videiras europeias, então um vinho chileno é um vinho que se assemelha a um vinho europeu. E como a Bia falou, o que a gente tomou no Brasil é de uva americana, então ele tem um sabor diferente, tem uma diferença, ele muda, né? Porque essa uva já é específica, que ela já é adocicada, diferente desse vinho que a gente conhece como seco. Mas que um intermediário desse, né, que é um pouquinho mais forte, ele ainda, você percebe ainda um adocicado, sim. E que bem, eu fui bebendo vinhos aqui, eu fui percebendo que era bem menos seco, pelo menos pro meu paladar, do que os vinhos brasileiros seco. Então foi interessante perceber essa diferença aqui também, mas eu acredito que é por isso, pela uva, por tudo isso, né, todo esse processo que tem aí dos vinhos. Eu também não posso afirmar, mas eu concordo com ela. Os vinhos secos daqui, eles não são tão secos quanto os vinhos secos brasileiros. Eu tive essa percepção também. E acho que faz sentido, né? Acho que tem relação com o tipo da uva e muito provavelmente também com o solo. Como a gente já abriu as notas, já tomamos esses vinhos, na minha visão não há necessidade de sempre fazer mais um processo de girar, cheirar, enfim, porque já aconteceu uma vez, né? Então aqui a gente demonstrou para vocês os vinhos que a gente comprou, essa degustação especial.
Que pena que vocês não podem tomar com a gente agora nesse momento. Mas hoje provavelmente é um dia que a gente vai ficar muito legal. Eu já tava falando errado no começo sem beber, agora então. Qual foi a coisa que você falou lá? Eu falei, vamos fazer um vinho ao invés de um vídeo. Vamos fazer um vinho. Então lembrando, gente, só para finalizar, quando for degustar, começa pelo vinho branco, né, menor teor alcoólico. Na minha opinião, a gente tem aqui uma coisa, né? Então o cooler, acho que na minha opinião, vira primeiro. Sim. Depois vira o vinho branco, né? Sauvignon Blanc. E depois um Cabernet Sauvignon, né? Então Sauvignon, até o nome me remete à França, né? Muito provavelmente esse tipo de uva veio da França. E aí o chocolatinho também, como a gente falou, né? Alguns tipos de vinho harmonizam com chocolate, sobremesas, né? Alguns vinhos até falaram que tem notas de chocolate também. Uhum. Sim, muito bom. É isso. É isso? É isso. Então, beleza. Quer encerrar? Sim, então é isso, gente. Obrigada aí por assistir. Tem mais vídeos, mais coisas pra gente mostrar ainda do Chile. Então, olhem aí os próximos para acompanhar mais um pouquinho da nossa viagem. Valeu, pessoal. Obrigado por assistir. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.